Trabalhadores e produtores rurais afetados pela estiagem e pelos incêndios no Pantanal poderão contar com condições especiais para obter crédito junto ao Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste. Essas condições favorecidas para financiamento foram chamadas de FCO Pantanal, cuja proposta foi aprovada na quarta-feira, 11 de setembro, durante reunião do Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste. Agora, empreendimentos de micro, pequeno e pequeno médio porte, além de microempreendedores individuais, terão limites de financiamento de até 100% do valor, com carência de até 1 ano e prazos de pagamento estendidos em até 2 anos. Os interessados em obter crédito devem preencher uma carta consulta no sistema digital da Sudeco e apresentar uma proposta de financiamento. Jader Verdade, coordenador-geral de gestão de fundos da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, explica que é necessário comprovar, por meio de fotos, laudos e boletins de ocorrência, o impacto da situação ambiental no empreendimento. Essas condições especiais do FCO Pantanal, elas vão atender a qualquer linha de financiamento. Então, se a pessoa quiser um financiamento no desenvolvimento rural, ou se ela quiser um financiamento no turismo ou no comércio e serviço, eles vão se enquadrar, né, no FCO Pantanal e ser beneficiado com essas condições especiais, né? Sempre lembrando que, para ele acessar essas condições especiais, ele vai precisar passar por um crivo dos Conselhos de Desenvolvimento Econômico dos Estados. Eles que vão ter de analisar cada uma das operações e autorizar essas operações. O FCO Pantanal também está alinhado à Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo e inclui a aquisição de equipamentos para combate a incêndios e a recuperação de setores impactados, como turismo, pesca, comércio e serviços. Para o exercício de 2024, estão previstos R$ 11 bilhões em recursos para o FCO, sendo R$ 1 bilhão destinado ao Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. Além da Sudeco, administram o fundo o Banco do Brasil e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Para saber mais sobre fundos e instrumentos financeiros, acesse mdr.gov.br. Reportagem Júlia Luqueta. Em 2 dias agora, em setembro, Heloísa Helena Stróligo, assessora da diretoria da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, participou de uma capacitação promovida pela Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, a CACB, voltada para os executivos das associações comerciais e empresariais, as ACES, ligadas à Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Rio, a FACERJ. O evento foi realizado na capital e teve como foco discutir e avaliar a melhoria da representatividade das micro e pequenas empresas. A capacitação visou fortalecer a competitividade das empresas associadas às associações comerciais e empresariais por meio da melhoria de processos e da implementação de boas práticas de gestão. A Cianf se destacou na capacitação devido ao avanço tecnológico e à diversidade de serviços oferecidos aos associados, contemplando praticamente todas as áreas do setor empresarial. Heloísa apresentou na oportunidade as iniciativas desenvolvidas pela entidade friburguense, como a Jornada Empresarial, o Café com Associados, a Semana do Turismo, o projeto Vamos Florir, entre outras ações. A participação da Cianf na capacitação foi considerada mais um passo no fortalecimento da representatividade junto à comunidade empresarial local. Da Global Serviços Comerciais,
Gilvan Costa. Safra brasileira de grãos 23-24 é encerrada em 298 milhões de toneladas. O número representa a quebra na comparação com o ciclo passado, quando o volume total colhido foi 21 milhões de toneladas, maior. A queda na produção acontece mesmo com o aumento da área dedicada ao cultivo, que chegou a quase 80 milhões de hectares. Só que os problemas climáticos, como o tempo quente e seco em boa parte do país, prejudicaram o rendimento das lavouras. Destaque negativo para a soja, o grão mais cultivado no Brasil e cuja produção encolheu quase 5%. Ainda assim, foi a segunda maior safra da história, como destaca a diretora administrativa da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, Rosa Neide. Esse declínio, como conhecemos, foi ocasionado pela irregularidade no regime de chuvas, advindo das mudanças climáticas que afeta principalmente a soja e o milho nas regiões Centro-Oeste, Mato Piba, São Paulo e Paraná. Apesar disso, a soja se destaca como a segunda maior safra já registrada no país, com uma produção estimada de 147,38 milhões de toneladas, uma redução de 4,7 ou 7,23 milhões de toneladas em comparação à safra passada. No caso do milho, o segundo grão mais cultivado no país, a quebra foi ainda maior, de 12%. O volume total colhido recuou de 131 para 115 milhões de toneladas. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Atenção, gestor de recursos humanos. Essa mensagem é para você. Precisa contratar rápido e com precisão? Conheça o Golden Match da Curriculum. Sua empresa conectada aos melhores candidatos em até 10 dias. Para isso, são utilizados ferramentas inteligentes. O valor de produção das principais culturas agrícolas do Brasil apresentou queda de 2,3% em 2023 em relação a 2022, chegando a cerca de 814 bilhões de reais. No entanto, a safra de grãos bateu recorde ao superar 316 milhões de toneladas. Os dados foram publicados nesta quinta-feira pelo IBGE. Entre os municípios, Sorriso, no Mato Grosso, se destaca na produção agrícola pelo quinto ano consecutivo e responde por 1% do total nacional. O município também apresentou bons números em relação ao valor gerado com a produção de soja, com 5 bilhões de reais, e de milho, com cerca de 2 bilhões. Na segunda posição do ranking aparece São Desidério, na Bahia, que em relação ao valor da produção agrícola totalizou 7,8 bilhões de reais, com uma queda de 12,4% na comparação com 2022. Já Sapezal, no Mato Grosso, ocupa o terceiro lugar com 7,5 bilhões de reais. O supervisor da pesquisa, Vinícius Wagner, destaca que a produção teve um volume importante, mas alguns fatores contribuíram para uma redução no preço pago aos produtores. O excesso de oferta desses produtos, aliado a uma correção das principais commodities no mercado internacional e também o fortalecimento do real frente ao dólar, fizeram com que houvesse uma queda nos preços pagos ao produtor, o que afetou diretamente o valor de produção agrícola nacional, que acabou tendo uma retração de 2,3% no ano. Entre os estados, Mato Grosso lidera o ranking e concentra quase 1/5 do valor de produção agrícola do país. Ao todo, a unidade da federação somou 153,5 bilhões de reais. São Paulo aparece na sequência com um total de 112,5 bilhões. Paraná, por sua vez, ocupa a terceira posição com 90,5 bilhões de reais. Reportagem Marquesan Araújo. A Câmara de Vereadores de Nova Friburgo, no estado do Rio, aprovou em primeira discussão o projeto de lei que institui o Dia Municipal da Prática Esportiva Eletrônica. A data vai ser celebrada todos os anos a partir do dia 23 de março, por meio da realização de um evento comemorativo com duração de até 4 dias. O objetivo é oferecer uma experiência completa aos participantes, incluindo competições, palestras, workshops, exposições e outras atividades relacionadas ao universo dos jogos digitais. De acordo com o texto, a lei visa promover a integração da comunidade gamer local e incentivar a prática saudável do esporte eletrônico e também proporcionar oportunidades para o desenvolvimento de talentos no cenário competitivo.
O evento poderá incluir competições, torneios, exposições, workshops e demais atividades relacionadas aos jogos digitais, de forma a englobar diferentes modalidades e atrair tanto os jogadores quanto o público em geral. A Prefeitura, por sua vez, fará a regulamentação da lei para a devida realização. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. 9 pedidos de abertura de novos cursos de medicina em vários estados do país foram negados pelo Ministério da Educação nas últimas semanas. O argumento do MEC para as negativas é que os municípios onde os cursos seriam abertos estão acima da recomendação da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, de 3,73 médicos por 1.000 habitantes. Diante disso, não haveria necessidade de novas instituições superiores de medicina. Segundo a Associação dos Mantenedores Independentes Educadores do Ensino Superior, a AMIES, outros 34 pedidos de abertura de novos cursos que ainda estão em análise podem ser negados se a pasta mantiver os mesmos critérios, o que teria impacto em cerca de 40 milhões de pessoas que vivem nessas regiões. Para a advogada e consultora jurídica da AMIS, Priscila Panelis, os prejuízos virão a curto e longo prazos. Esses indeferimentos, caso mantidos numa esfera recursal, significam que os municípios e as suas regiões de saúde deixarão de ganhar, seja no curto prazo, no atendimento médico à população carente, que é realizado pelos estudantes, professores, tutores, seja a longo prazo, com a não formação de profissionais que seriam inseridos no mercado de trabalho, e os médicos que atenderiam UPAs, hospitais e os consultórios. A advogada da AMIS explica que um dos pleitos das instituições junto ao MEC está na reformulação da portaria que estabelece os critérios para a aprovação dos cursos e que leva em conta apenas os municípios onde ficam as instituições e não as regiões de saúde. Esse pleito das IES está de acordo com a letra da lei do Mais Médicos, está de acordo também com os demais normativos do Ministério da Educação e com o desenvolvimento de todas as políticas públicas de saúde que são conduzidas pelo Ministério da Saúde, que sempre enxergam o município dentro da sua região de saúde, nunca de forma isolada. Em nota, o MEC informou que vem processando os pedidos de autorização de cursos de medicina, cujo protocolo foi aberto por força de decisão judicial do STF. Neste processo, a Corte reconheceu a constitucionalidade da Lei dos Mais Médicos. Em função disso, os processos estão sendo submetidos à análise da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior. Reportagem Lívia Brás. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Há mais de 20 anos na Avenida Alberto Braune 98, centro de Nova Friburgo. Refeições deliciosas de segunda a sábado, com atendimento especial para empresas. Destaques: prato executivo com guaravita grátis e self-service com churrasco. No fim do dia, pizzas artesanais com massa de aipim. Pagamento por cartões ou Pix. Peça pelo WhatsApp 22 997 652 003. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Tradição e sabor no seu dia. Promover o diálogo com o poder público e apontar caminhos que possam contribuir para melhorar a segurança em todo o território paulista. Estas são as principais propostas da recém-criada Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. De acordo com o presidente em exercício da entidade, Leonardo Sica, a regulação do uso da força letal é um dos temas que pautará os trabalhos da comissão. O Estado tem o monopólio do uso da força e esse uso tem que ser regulado, que passa desde das questões mais atuais, por exemplo, o uso de câmera. Os policiais militares usam câmera, não usam, como usam, quando usam. A compra dessas câmeras, tem uma série de questões legais que vão garantir essa política pública e o uso da força. Quando o uso da força é excessivo, quando o uso da força é necessário, quando o uso da força é desnecessário. A ação da polícia é essencial para a vida em sociedade. A gente não vive sem a ação da polícia. Só que a gente precisa aparelhar a ação da polícia com regulamentos, regras que protejam o policial no dia a dia dele, que ele possa exercer a profissão dele com eficiência e segurança, até para usar a força, que faz parte do dia a dia dele, e que também garanta ao cidadão que a força está sendo bem empregada. Então a nossa comissão ela tem esse foco, estudar o que a gente tem,
de regulação do uso da força e o que deve ser proposto para modernizar, para que a gente tenha segurança equilibrada lá na ponta. A ideia é ouvir e analisar diferentes pontos de vista, sempre com o objetivo de encontrar os melhores caminhos para a segurança pública em São Paulo. Como segurança pública é uma questão multidisciplinar, ela precisa ser informada por todos os pontos de vista. Então, a comissão já começou a trabalhar, ela está fazendo reuniões semanais e pedindo para outras comissões temáticas que tenham, eventualmente, um enfoque, enviar suas contribuições. E eles estão fazendo reuniões abertas, não é aqui, então a gente tem reuniões periódicas abertas, onde a comissão discute seus temas e ouve quem quiser participar. Então, a gente é a instituição da advocacia, mas a gente reúne advogados, juízes, promotores, defensores, procuradores, policiais. A comissão tem policiais na sua formação. Então, é emprestar esse local privilegiado que a advocacia está. A advocacia é muito capilar, está em todo lugar, para tornar o debate mais plural. SICA completa. É bom ter esse espaço aqui para dizer que o poder público, especialmente o governo do Estado, pode esperar colaboração, cooperação e diálogo. Nós estamos aqui para somar. Todos nós vivemos nas ruas de São Paulo, todos nós queremos ruas mais seguras, longe de nós queremos algo diferente. E se a gente tem alguma visão diferente para emprestar essa tarefa tão difícil, que é garantir segurança nas ruas, a gente acha que a gente tem a obrigação de fazer, nós vamos fazer. Então, o que o poder público pode e deve esperar é que a gente vá agir com responsabilidade e cooperação. A Comissão de Segurança Pública da OAB São Paulo é presidida pelo advogado criminalista Alberto Zacarias Toron. Da Rádio 2, Milena Abreu. O governo do Rio de Janeiro realizou na Casa G20, a Casa da Cultura Laura Alvinha, em Ipanema, bairro central da capital fluminense, um debate sobre os caminhos para o fortalecimento da cadeia de fertilizantes no estado e também para garantir a segurança alimentar no país. O evento, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, reuniu autoridades e especialistas nacionais e internacionais. O Rio sediará o primeiro centro de excelência de fertilizantes do país, no Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio, a UFRJ, na Ilha do Fundão. O evento contou ainda com palestras sobre o Projeto do Futuro, Centro de Excelência de Fertilizantes e Nutrição de Plantas, sobre a inovação e sustentabilidade na cadeia de fertilizantes e insumos para a nutrição de plantas no Brasil, e também a importância da produção nacional de fertilizantes e insumos para a cadeia do agronegócio e a segurança alimentar no país. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Preços dos combustíveis voltam a subir. Na semana passada, o valor médio do litro do etanol no país aumentou 5 centavos, de 4,04 para 4,09. Já a gasolina ficou 1 centavo mais cara, vendida a 6,10. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo. Com isso, a diferença de preço entre os dois combustíveis foi de R$ 2,01, ou 33%. O que quer dizer que, na teoria, para quem tem carro flex, vale mais a pena botar etanol no tanque. Especialistas explicam que um carro abastecido com álcool roda cerca de 30% menos. Ou seja, quando a diferença de preço para a gasolina é maior que isso, o etanol tende a ser a melhor opção. Vale destacar, porém, que esses preços são a média nacional e que os números podem variar de uma região do país para outra. Sem falar que a diferença de rendimento de 30% entre os combustíveis não é uma regra e também pode mudar de acordo com o carro, o motor, o terreno e até o estilo de dirigir, por exemplo. Por isso, cabe a cada motorista fazer as contas antes de abastecer. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.